Ansiedade é um problema ou é só uma reação emocional natural? Todo mundo sente ansiedade em algum momento. O ponto é, quando que ela é um alarme útil e quando que ela é aquele alarme que fica tocando o tempo inteiro sem parar na nossa cabeça? Meu nome é Laís, eu sou psicóloga e head de psicologia aqui na Clude e hoje eu vou te ajudar a identificar essas diferenças, entender quando que a ansiedade é normal ou quando ela vai atrapalhar o seu dia a dia, sua rotina, o seu trabalho e ser prejudicial. A ansiedade é uma emoção natural e universal, e ela funciona como um sistema de alerta para a mente e para o corpo. Esse estado de alerta aparece quando a gente se vê em situações ameaçadoras, desafiadoras, e ela vai nos fazer agir aí para nos proteger. E aí a gente tem um ponto polêmico, mas sim, a ansiedade ela pode ser um pouco benéfica. Pode te ajudar a ficar mais atento, se preparar melhor para uma apresentação e algumas outras situações. Então o problema não é sentir ansiedade, mas é quando aquele alarme que eu falei lá no começo fica o tempo todo na nossa cabeça, não deixa a gente relaxar, mesmo quando não tem um perigo real acontecendo. E o que acontece quando o nosso cérebro interpreta algum perigo, seja ele real ou imaginário? Ele vai ativar um sistema de alerta, mas esse sistema de alerta pode trazer alguns sintomas físicos, cognitivos e comportamentais, e aí eu vou falar um pouquinho deles. Então, os sintomas físicos, eu posso ter aí um friozinho na barriga, uma dor de cabeça, que vai durar aí mais tempo, um desconforto no estômago, entre outros sintomas aí que podem ficar mais intensos. Na parte cognitiva, eu posso ter uma dificuldade de memória e concentração, ter pensamentos mais acelerados e sempre pensar no pior cenário possível, que a gente chama de catastrofização. Bom, e na parte comportamental, eu posso aí pegar cada vez mais o celular para me distrair, tentar tirar essa ansiedade. Posso ter aí a famosa procrastinação, empurrando com a barriga, ter alterações de sono e evitar situações desconfortáveis, aí, desfavoráveis. Então, se a gente pensar na parte prática, como é que eu vou conseguir diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade que exige aí um pouquinho mais de atenção, para a gente cuidar com mais cautela? Bom, então a ansiedade ela é esperada e natural quando ela aparece em situações específicas, como bom, eu vou ter uma prova amanhã, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho algum encontro, alguma coisa que vai me deixar mais esperando mesmo que algo aconteça, né? Então isso é natural que a gente sinta, mas ela não nos impede de viver a vida. Então eu tô ansiosa, mas eu tô conseguindo fazer as minhas atividades naturalmente, seguir a minha rotina, o meu dia a dia, sem que isso me impeça de cumprir as minhas atividades. Mas aí ela vira um problema quando ela começa a atrapalhar a qualidade do meu dia a dia. Então pode alterar o meu apetite para mais ou para menos, me trazer alterações na qualidade do sono, na memória e na concentração. E quando eu fico com o sistema de alerta o tempo todo ligado, mesmo que não exista nada acontecendo, que eu não tenha nenhum prazo, que eu não tenha nenhuma atividade aí que vá acontecer. Além disso, ela evita que a gente faça coisas importantes ou que a gente sempre esteja com medo de estar atrasado, de errar, e busque aí um controle excessivo das coisas também. Então, para a gente saber se a ansiedade está no seu nível de normalidade ou se ela já passou um pouquinho, a gente tem que ter 4 coisas em mente. Com que frequência essa ansiedade está aparecendo? Qual é a intensidade dessa ansiedade? O tempo de duração e quais são os prejuízos que está trazendo para a minha qualidade de vida? Eu tenho recursos de enfrentamento dessa ansiedade? Então, se a gente conseguir responder essas 4 ou 5 perguntas que eu falei aqui, a gente vai entender se é o momento de buscar ajuda profissional ou se ela está ainda de uma forma natural no seu dia a dia. E é claro, né, pessoal, o nosso objetivo aqui não é diagnosticar ninguém. Então, se você tá com esses sintomas, se a frequência, a intensidade e a duração aumentou, pensa se não é o momento de você buscar uma ajuda profissional para ver se realmente precisa de algum cuidado específico, de algum tratamento individualizado aí para a sua ansiedade. E a ansiedade ela pode aparecer em vários âmbitos da nossa vida, mas aqui a gente vai falar um pouquinho dela mais relacionada ao trabalho, porque geralmente é onde a gente normaliza esse sentimento. Então, no trabalho, ela pode aparecer com uma dificuldade de concentração e memória, uma busca por um perfeccionismo que pode travar a gente de desenvolver as nossas tarefas,
um medo constante de errar, de fazer alguma atividade de forma inadequada. Ela pode trazer também a procrastinação, que é aquilo que a gente vai deixando para lá, deixando para lá. Além disso, pode vir uma irritabilidade muito grande, isso pode gerar conflitos nas equipes, né? Porque a gente pode acabar dando uma resposta atravessada aqui, outra ali, porque tá ansioso, não consegue resolver a sua tarefa. E a gente fica com aquela sensação de urgência o tempo todo, tudo é para agora, tudo é para ontem. E isso vai deixando ainda mais ansioso. Então vamos pensar aqui numa situação, sabe quando a gente recebe aquele e-mail que mesmo antes de abrir já começa o coração palpitar, a respiração ficar mais ofegante, o ombrinho ficar mais tenso. Isso é um sinal de alerta de que essa ansiedade pode estar um pouquinho exacerbada. Então isso vai acabar afetando o desenvolvimento do seu trabalho e pode ser transportado também para fora do trabalho. Então, você vai embora, mas parece que não foi, porque a cabeça não desligou, fica o tempo todo pensando, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou chegar no trabalho e vai ter isso para fazer. E aí eu não fiz isso hoje. Então, o tempo inteiro, isso vai acabar afetando a sua vida como um todo. E aí, com essa dificuldade de desligar, a mente não vai descansar. A gente vai ficar irritado o tempo inteiro. Vai alterar o sono, então a gente vai ter menos paciência com a gente mesmo e com quem a gente gosta, quem está ao nosso redor. Isso pode trazer também aquela sensação de nunca estar presente em nenhum lugar, porque quando você está no trabalho, você está pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, e quando você vai embora, você deixou a cabeça no trabalho, então você não está nem aqui nem lá. E não tá nem no presente e nem no futuro, porque tá sempre aquele, e se eu fizer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E aí a gente não vai ter essa resposta. E como eu falei lá no começo do vídeo, mas vou trazer a polêmica de volta, a ansiedade pode sim ser a nossa aliada, quando ela é informação e não um comando. O que isso quer dizer? Então vamos fazer uma analogia com um alarme. O alarme que toca a hora que você precisa acordar, ele é muito importante, porque ele vai fazer você agir, levantar e começar seu dia. Agora, se é aquele alarme que fica o tempo inteiro tocando, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Então vamos tentar transformar essa ansiedade de preocupação num pequeno plano de ação. Eu tenho uma reunião daqui 10 minutos e eu estou muito ansiosa. Ao invés de eu ficar ruminando isso dentro de mim, eu posso parar e pensar. O que eu posso fazer nos próximos 2 minutos para diminuir essa ansiedade? Então, às vezes, é só eu reler um e-mail, reler o começo da apresentação, para me certificar de que eu sei o que eu estou fazendo ali. Ou seja, nesse exemplo, a ansiedade vai servir para sua preparação e não para você entrar em pânico. E o que eu consigo fazer no dia a dia para melhorar esses sintomas? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sentir alguma coisa é nomear. É aceitar que você está sentindo essa ansiedade, porque isso já vai te trazer para o momento presente, falar, opa, o que eu estou sentindo aqui eu sei o que é, como que eu vou conseguir resolver isso? E aí, às vezes, é só a gente fazer o básico que pode mudar tudo. Então, vamos pensar numa higiene da rotina. Por quê? Se eu estou com o sono bagunçado, com a alimentação bagunçada, se eu estou procrastinando tudo, isso vai aumentar a minha ansiedade. Então, a qualidade do meu sono, a minha alimentação, as minhas relações interpessoais, elas vão interferir na minha sensação de bem-estar. Além disso, a ansiedade aumenta quando a gente está vulnerável. Então, é importante pensar em estratégias de higiene da rotina. Então, melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da alimentação, melhorar a qualidade das interações interpessoais. Isso vai ajudar na sensação de bem-estar e na diminuição da impulsividade em algumas respostas atravessadas, por exemplo. E se acontecer de entrar numa crise de ansiedade? Respiração ofegante, taquicardia, agitação psicomotora, o que eu posso fazer para melhorar? A primeira coisa é a gente não brigar com o sintoma, né? Então a gente tem que trazer para o momento presente e aí o básico de tentar concentrar na respiração vai ajudar a desacelerar um pouquinho. Então inspira bem devagar, segura uns 5, 6 segundinhos e solta tudo também bem devagar. Repetindo essa respiração por em torno aí de uns 5 minutos vai te ajudar a desacelerar e trazer para o momento presente. E aí eu vou trazer também agora uma técnica de distração para que você consiga usar caso seja necessário, que é a técnica 5, 4, 3, 2, 1, que basicamente
que você precisa fazer? 5 coisas que você consegue ver no ambiente onde você está. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo uma câmera, uma cadeira, uma luminária, um computador, uma garrafa de água. Então sempre pensa onde você está. Quais são as 5 coisas que você vê primeiro? Depois você pensa em 4 coisas que podem ser tocadas no ambiente onde você está. Então aqui, por exemplo, tem a mesa, a cadeira, eu posso tocar com o pé o chão que eu estou pisando, enfim, 4 coisas ali que estejam ao seu alcance. E aí, prosseguindo, observe 3 coisas que você consegue ouvir. Por exemplo, o barulho do ar-condicionado, um passarinho na janela, e outras situações aí, se tiver uma música ambiente, por exemplo. Depois perceba 2 coisas que você consegue sentir o cheiro. Então, por exemplo, um cheiro de comida, o cheiro do perfume de alguém que está no ambiente. Por último, você pode imaginar uma coisa que você consegue sentir o gosto, o sabor. Então, se você estiver ali com uma balinha, por exemplo, ou imaginar mesmo o gosto de um bolo, o gosto de um pão, algo que traga ali essa sensação naquele momento. Claro, pessoal, que essas técnicas elas vão te ajudar quando você tiver sintomas de crise de ansiedade, mas elas não vão curar, elas não são um tratamento propriamente dito, elas são paliativas. Então, caso você esteja, se você tenha passado por uma crise de ansiedade, depois que você passou, é importante refletir, o que será que levou a isso? Foi sobrecarga, falta de sono, alteração de apetite, muita agitação? E aí pensar naqueles 4 itens que eu falei, que é frequência, duração, intensidade e prejuízos na qualidade de vida. Ter uma crise não é fraqueza, é um sinal de que é importante buscar ajuda. E por que é importante a gente buscar ajuda de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras? Para que a gente tenha um tratamento adequado, e esse tratamento é individualizado. Vai promover o autoconhecimento, vai prevenir essas crises, vai prevenir o adoecimento mental, vai ajudar a reduzir os sintomas e melhorar a sua relação com você mesmo e com o mundo, e vai te ajudar a desenvolver habilidades práticas para lidar com esses sintomas no dia a dia, no trabalho, nas relações interpessoais. Então, para a gente resumir, a ansiedade em si não é um problema, ela pode ser útil para te ajudar a se preparar para determinadas situações. Mas quando ela se torna um alarme que toca o tempo inteiro e começa a te desgastar, é importante olhar com mais cuidado, mais carinho, buscar ajuda e ter estratégias para lidar com ela. Então conta aqui pra gente nos comentários o que mais ativa aí a sua ansiedade, se são prazos, se é a rotina, se é se preparar para alguma situação. Conta aqui pra gente poder te ajudar. E claro, se você quiser saber de algum outro tema, também coloca aqui pra gente e não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal para você receber mais conteúdos aí sobre saúde, tanto física quanto mental. Obrigada e até a próxima!